Olá, vamos entrar, começar a nossa live. Momentos de crise, como lidar com eles. Estou esperando a Solange entrar. Solange Rola. Deixa eu olhar aqui. Tenho que colocar o título. Ei, Solange. Ei, Tati, Solange, tá boa? eu tô bem, você? Também. Feliz com com o seu convite da gente ter aqui essa conversa, muito Sim, feliz. sim. Vai ser muito rica, né? Esse tema. Eu não fixei o título, mas depois eu coloco. Então, para Uhum. quem, né, para ficar gravado aí, nossa live vai ser uma conversa sobre momentos de crise, como lidar com eles. Solange é psicóloga, excelente, com vários trabalhos, né, Solange? Nas constelações, na área sistêmica, transpessoal. Fala mais um pouco de você. É, é isso aí, né? Eu acho que o que eu posso falar mais é que eu amo o que faço e isso já tem até um pouco para completar, acrescentar aí no que a gente vai falar, né? Que um dos pontos da gente ficar saudável é fazer aquilo que nos dá prazer, né, Tati? Mas Isso. eu queria também falar da Tati, Da né? Que Tati. é companheira de jornada de longos anos, Sim, amigas evolutivas, né, Tati? Você aí com o seu trabalho, com o meu, nós nos apoiamos mutuamente, isso mesmo. Muito né, legal. enquanto profissionais, enquanto amigas evolutivas. Isso. E você aí com a sua jornada de fisioterapia, acupunturista, Estou aí nas terapias integrativas, né? isso na, Trazer no questão, hormônio, né, na questão da yoga, isso, né, e é isso. isso E estamos mesmo. aqui cumprindo o nosso propósito, né, de estar fazendo o nosso trabalho e contribuindo para que reverbere para quem estiver disponível, né, de nos ouvir. Então, bem-vindo todos vocês que eu estou vendo entrando aí, Então, né, a gente, muitas pessoas. uns Eu não sou muito alunos, boa com as tecnologias, né, para ficar falando, oi, fulano, né, assim, se eu for começar a enumerar aqui, eu acho que eu perco isso mesmo. as Pessoal, pessoas, né, os alunos aqui, sejam todos bem-vindos, pessoal. isso, e gratidão por estarem aqui nos ajudando a fazer esse momento acontecer. Isso. Então, né, gente, e Solange, nós começamos a falar disso, acho que é uma coisa que eu vivi muito com você, às vezes em processo terapêutico, a questão de aceitar, né, aceitar as desarmonias presentes, reconhecer, né, o que tá, o que incomoda, assim, abraçar isso. E eu tenho visto, né? Nós estamos num momento de crise, né? Então, isso tem trazido sintomas é, psicofísicos, né? Psicoemocionais, muitas coisas, muita ansiedade, muita depressão, muito estresse, né? Sou fisioterapeuta, não trabalho com a linha de frente, mas tenho muitos colegas, né? Muitas colegas que estão aí estão sofrendo, né, com essa tensão, com essa sobrecarga do trabalho agora, mas não precisa de estar, né? Então, temos visto muita ansiedade, depressão, pânico e tudo isso traz Uhum, fisicamente também, né? E acho que até para as uhum, pessoas que não estão sendo impactadas, a coisa existe, né, Solange? Porque às vezes no outro extremo, as pessoas que estão super bem aí elas estão irritadas com o que não está bem, né? Eu vejo isso assim, e sem entrar na polêmica agora
né, de tudo, de um posicionamento ou de outro, né? Às vezes a pessoa, isso para mim não tem, né? Tá tudo bem passar por esse momento, não teve grande impacto, mas o entorno está diferente, né? E aí às vezes as pessoas se irritam de ter que usar máscara, de ter que, né, de ter que restringir a ação delas, né? Então nós estamos vendo aí. Mas falando das que estão percebendo, né, esse transtorno, eu tenho ouvido algumas coisas assim que não vale só para a Covid, né? Não vale só para a pandemia. Às vezes a pessoa acha assim, isso vai passar, e ela quer esperar passar para passar esse desconforto, né? Para passar essa ansiedade. E a pandemia será transitória, né? Não sabemos quanto tempo, mas assim, como que a gente identifica o que merece esperar passar e aquilo que a gente se beneficia de uma ajuda terapêutica, qualquer que seja ela? O que você acha aí? Primeiro, é muito difícil a gente, a não ser uma pessoa que já está acostumada a se olhar, a se trabalhar, ela perceber que chegou uma hora que, assim, olha, aqui agora eu preciso de uma ajuda terapêutica, às vezes não só uma ajuda terapêutica, uma ajuda medicamentosa, Sim. né? Porque uma pessoa passar por tudo isso de uma forma muito equilibrada é quase impossível, né? Assim, eu brinco assim, então errou de planeta. Exatamente. Porque nesse aqui a gente está passando, como eu estava conversando com uma cliente esses dias, a gente está fazendo prova de Enem da vida. Ela usou esse termo e eu achei fantástico. Todos nós estamos fazendo prova de Enem, de como gerenciar crises, conflitos, situações tensas, né? Assim, muitos estão aí com estresse pré-traumático, estresse pós-traumático, né? E quem está em torno tendo que lidar. Então, cada um, de uma forma ou de outra, está impactado. Uhum. Até pessoas que nesse momento, por uma, vamos dizer assim, sorte, ao mesmo tempo um serviço, né? A profissão está mais solicitada, tirando, é claro, quem está na linha de frente, né? Mas tem outras pessoas que a pandemia fez prosperar, até pessoas que vendem marmita. Então, se essa pessoa não cuidar, ela pode começar a sentir uma culpa de ter um destino leve, de estar ganhando em cima dessa situação, né? Assim, até as funerárias nesse momento, assim, para elas, o momento está maravilhoso. É uma ironia, mas é verdade, né? E funerária é negócio para algumas pessoas. Então, de uma forma ou de outra, Tati, não tem como não estar impactado. Né? E como gerenciar isso, como lidar isso de uma forma genérica é complicado. Mas eu penso que só o público que está aqui conosco já são pessoas que têm já um movimento de pedir ajuda, porque senão não estaria num domingo à tarde aqui com a gente, né? Ou está no auge do desespero, ou está nem aí, né? Pessoas que estão aqui já são pessoas que têm uma abertura para estar buscando, né? E que às vezes estar aqui pode, no que a gente falar aqui, significar assim, uma gotinha que está faltando para essa pessoa, às vezes buscar um outro tipo de ajuda que ela ainda não tinha pensado. Sim. Né? Quando você me propôs da gente fazer essa live, né? Você olhou nesse sentido e eu achei super bacana que tanto eu quanto você estamos nessa linha terapêutica mais naturalista, né? Assim, da gente buscando o corpo entrar nesse processo de autocura, né? Através da psicoterapia, da acupuntura, né? Dar estímulos no corpo, a fisioterapia, para que o corpo encontre o seu terapeuta interno. Sim. Né? Mas tem Às situações...
Pode Hoje eu falar. vi eu tentei até salvar para mostrar aqui, mas né, o recurso tecnológico não alcançou. No Instagram, uma chargezinha de uma francesa que tem uma bonequinha e o coração com um cadeado, assim, trancado. E aí ela coloca na legenda aquelas vezes que a pessoa fala para você conversar com o seu coração e ele não fala nada, né? Então, e essa parte aí, né? Então, eu falo muito com os meus alunos, principalmente, que a gente tem entre saúde e doença, a gente tem uma linha, né? Então, eu posso estar num espectro aqui do lado da saúde, até ter uma doença, né? Um câncer, alguma coisa que é incurável, né? Ou que requeira um recurso cirúrgico, por exemplo, né? Então, a gente tem um longo caminho. E as Uhum, terapêuticas, todas elas, né, da mais natural até a mais alopata, elas se encaixam nisso aí. E às vezes, né, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é recurso para quê. Né? Então, eu acho que não precisa da gente entrar com uma bomba medicamentosa para alguma coisa que é um sintoma eventual, né, que a gente entende, que a gente identifica às vezes que é um estresse, que é alguma coisa que comeu, como a gente, né, então não preciso de um remédio super potente para isso, como eu não preciso ou eu não vou ter um resultado de fazer uma respiração por mais né, por mais intenso que seja, por mais maravilhoso que sejam tantos recursos, eu trabalho com tanta coisa, eu trabalho com acupuntura, então você tem o doin, você tem a automassagem, você tem o chá, você tem a fitoterapia, a homeopatia, eu com o meu médico homeopata, assim, eu não faço nada sem perguntar para ele, mas assim, às vezes ele me fala, eu tirei o útero, por exemplo, né, e eu só tirei, quando eu tirei, ele falou assim, precisa tirar. Então, assim, né, como que é importante, às vezes, a gente entender que, às vezes, precisa, sim, de um recurso que está lá na ponta da alopatia, né? Que não é natural e ok, graças a Deus, a gente tem uhum, né, uma ciência que traz, né, que traz recursos para tantas coisas aí. Mas as pessoas que estão muito envolvidas com a espiritualidade, com as terapias naturais, ou mesmo quando a gente assume um jargão, assim, é uma frase, né, Solange, assim, eu não gosto de remédio, né? Então a pessoa fala assim, eu uhum, detesto remédio, eu odeio remédio, e levanta uma bandeira, assim, que eu não acho trunfo nenhum da pessoa falar assim, eu não tomo remédio por nada. Então a pessoa passa uma noite, uhum, claro, sem dormir por várias vezes e no outro dia ela tem que trabalhar e eu não tomo remédio para dormir, né? Eu não vou ficar dependente disso, né? Assim, é como uhum, se fosse o uhum, anticristo, né? uhum, O uhum, remédio, né? Assim, eu não tomo remédio para dor de cabeça, eu não tomo remédio para nada. E as pessoas que estão nas práticas naturais, na espiritualidade, às vezes elas acham que se tiver tudo harmonizado, que a fé vai curar e entra num julgamento de não poder lançar a mão, né? Às vezes a fé não foi suficiente, assim, eu vejo isso tanto, né? A pessoa se julga fraca se ela não melhora por si mesma. uhum, Por que uhum, é tão difícil pedir ajuda, Solange? uhum, uhum. De uma certa forma, acho que você já respondeu, né? Pedir ajuda é aceitar a minha impotência, a minha fragilidade, a minha fraqueza, né? É aceitar que eu não tenho controle, que eu estou vulnerável. Tem também a questão da vaidade, né? Do que o outro vai pensar de mim, principalmente nessa nossa era do narcisismo, que as pessoas estão aí, né, que a gente já vem até falando disso, assim, do cuidado desse excesso de exposição, de mostrar tudo lindo, perfeito e maravilhoso, e aí eu vou jogando para debaixo do tapete todos os meus momentos de fraqueza, de insônia, nada disso tem lugar, né, de tristeza, e aí gera esse sentimento de fracasso, né, Aham. assim, eu não dei conta. E eu acho muito bacana a gente estar fazendo esse trabalho, sabe, Tati? Porque eu também, né, a vida inteira, muito adepto à homeopatia. E aí teve uma época da minha vida, muitos anos atrás, que eu estava vivendo uma crise com uma questão de um adoecimento na família,
que estava assim me sugando muito no sentido assim, não a demanda era muito grande, né? Então eu tinha filhos pequenos, eu tinha que dar conta de filho, de marido e de trabalho, assim. Então, a, a própria medicina já sabe disso, que o estresse, ele é um desencadeador de depressão. Sim. E eu vivendo tudo isso, buscando ajuda, fazendo terapia, homeopatia. Aí eu sei que chegou um dia, foi interessante, que eu não planejei muito, eu tinha uma consulta de rotina com endocrinologista, que eu sempre fiz esse tratamento, porque na minha família tem um quadro hereditário de hipotireoidismo. E aí quando eu estava assim, me veio, e aí quando eu cheguei lá, eu disse para ela assim, olha, me dá um remédio, eu estou no meu limite, se eu não tomar um remédio, um antidepressivo, alguma coisa assim para me ajudar, eu não estou dando conta. E aí ela ainda conversou comigo, né, e falou que super apoiava essa atitude. Ô, Tati, eu lembro que ela receitou ainda uma dose baixa, que ela falou assim, né? Você nunca tomou e ainda com toda essa prática. Eu sei que eu tomei no terceiro dia, a sensação que me deu é que eu nunca tinha descansado na minha vida, que era pela primeira vez que eu descansava. Nossa, eu entrei em lua de mel naqueles primeiros dias, literalmente a pílula da felicidade, mas assim, não foi numa dose alta, né? Ela mesma chamou de subdose. A dose mínima desse medicamento que você compra era 20 miligramas, ela mandou que eu tomasse 10, depois reduziu para 5. E assim, aquilo fez uma diferença na minha vida. Eu continuei fazendo as minhas práticas alternativas, a acupuntura na época não, acho que não. A homeopatia, a terapia, mas essa medicação me deu foi uma tranquilidade necessária para eu conseguir fazer tudo o que eu precisava fazer naquele momento, porque o adoecimento dessa pessoa, ela estava impactando muito. Eu não tinha como descartar, olha, ela fazia parte do meu núcleo familiar, né? Não dá para tirar, né? Isso. Então, assim, isso foi importantíssimo para mim enquanto terapeuta, porque eu tirei de mim aquele dogma dentro das terapias alternativas que eu tinha, né? Claro que isso não são todos profissionais, mas eu tinha, eu pertencia àquele público que era radicalmente contra os remédios alopáticos. E desde então eu sempre fiquei muito atenta quando chega clientes no consultório, que eu vejo que o sofrimento está tanto que eu digo para ela assim, olha, você conseguir sair dessa situação só pela terapia vai demorar muito e talvez você não vai ter nem energia para fazer a terapia. Eu gosto de fazer uma analogia igual uma pessoa que está com um dente todo inflamado, mas ela precisa de um analgésico até o dente desinflamar e ela tratar o dente, porque essa pessoa está ali num estado de sofrimento com aquela dor, ela não dorme, ela não consegue fazer mais nada na vida dela. Então, o analgésico vai curar? Não, mas ele vai tirar o macro da situação para a pessoa poder conduzir a vida, né? E a Então, gente fortes, né, Solange? Tudo isso está alicerçando, né? isso. Eu queria Uhum. também, acho que você nem sabe disso, mas lá atrás, né? Eu sempre fiz terapia com você há muito tempo. E é muito tempo, acho que tem uns 15, 20 anos aí nessa história.
E aí teve um momento que eu estava também, assim, muito irritadiça, né, com situações, assim, expondo a minha vida, porque, na verdade, tem coisas, né, se a gente não fizer uma terapia, eu não vou morrer. Se eu não tomar um remédio, se eu não me tratar de uma coisa que é só sintomática, eu não, né, eu não vou morrer por isso. Mas eu acho que a gente vive muito mal. E naquela época, estava num ponto, assim, eu super empenhada com as minhas práticas, com tudo, assim, e aí você virou e falou assim, ah, não, você precisa tomar um remédio, porque você falou comigo e falou assim, procura um médico, procura uma clínica, porque o que estava acontecendo é que eu estava expondo muito a minha vida. Aquela situação estava tanto assim, né? Eu acho que isso talvez, para quem está vendo aí, é talvez um tipzinho, assim, né? Quando que as coisas passam? Às vezes, quando uma coisa que não é uma tristeza momentânea, né, que é um luto que fica para o resto da vida, que é uma tristeza, uma dificuldade de sair da cama, que é claro que a gente tem, né? E hoje em dia eu estou adorando uma campanha que está existindo aí nas redes sociais, assim, está tudo bem não estar bem, né? Eu acho que essa vibe tá ótima, né? Assim, tô vendo um tanto de coisa legal das pessoas falando que abraça não estar bem. Né? Só que assim, não estou bem num dia, não estou bem num outro, mas não estou bem há 15 dias, há um mês, há 2 meses. Presta atenção, né? E outra coisa é assim, como isso repercute no entorno, porque naquela época, né, do que você me falou, é assim, como que estava repercutindo no meu trabalho, como que eu estava expondo a minha relação pessoal para todo mundo de perto, né? Então, às vezes, como que a gente vê que uma coisa precisa de cuidado? Você começa a falar daquela pessoa na fila, na fila da padaria, sabe? Assim, você encontra com alguém, a pessoa te pergunta se está tudo bem, ou você chora as pitangas, assim, com quem não tem nada a ver com aquela situação, a gente começa a reclamar do outro, né? Na época era assim, a pessoa perguntava alguma coisa, eu começava a desfiar ali, você falou assim, não, você está se expondo demais, não vale a pena. E foi isso que você falou. Comecei a tomar rapidinho assim, eu falei, gente, que alívio, sabe? Que alívio, por que eu sofri tanto? E foi um tempo, porque eu não estava tomando aquilo para resolver o meu problema. Eu estava tomando aquilo, eu estava na terapia, eu tinha os meus recursos, né? Eu acho que isso que é o interessante. A pessoa vai, né? E aí, que horas que ela vai? Ela consegue sair do remédio, né? Ou talvez algum ou outro não, assim, né? E se não, né? E se não? Isso. Porque você E se falando não, hipotiroidismo, sim. você toma um remédio para hipotiroidismo, você toma um remédio para hipertensão. E se eu precisar tomar um remédio para dormir, claro que não é, né, não é o que eu não vai ser a primeira opção, né? Mas se eu precisar, se as coisas mais leves não funcionarem, e isso me dá energia para no outro dia trabalhar, né? Porque se eu passo noites em claro, no outro dia eu respingo na minha família, nas minhas filhas, no meu entorno. E não estou tomando remédio, né? E não estou tomando nada. Porque, assim, não tomo nada. Tomo, às vezes o chazinho funciona, às vezes não, né? Então, eu acho que a gente precisa identificar os recursos que a gente tem, experimentar, né? Claro, mas saber, né? Saber a hora de reconhecer isso aí, né? E aí eu me lembrei dessa história com que você estava falando, acabei te cortando. Não, mas é isso mesmo, é ótimo, né? Assim, você compartilhar isso que realmente eu não lembrava. São muitos anos que a gente está junto, né, Tati? Sim. Eu lembro as primeiras vezes que você chegou lá, a Cláudia Venturini, nossa querida, né? Sim. Que mediou todo. Você, mas eu não lembrava disso mesmo, mas são inúmeros clientes que eu dou essa sugestão, né? E foi importante isso aí que você falou também. E tem pessoas que, às vezes, dependendo, ela tem uma dificuldade bioquímica de processar também aí a serotonina, a dopamina, né? Que é outro importantíssimo, que às vezes não é nenhum antidepressivo que a pessoa vai precisar, um que vai recapturar a serotonina, às vezes vai precisar de dopamina. E se você entra com esses remédios, assim, é muito interessante, porque quem já tomou vê, assim, às vezes você está enxergando
você não vê saída para as coisas, vê tudo negativo, você começa a enxergar perigo onde não tem. Isso é o quê? Porque como nenhum de nós somos 100% normal, porque não existe isso, nós temos latente em nós as neuroses, as psicoses, aí eu entro em paranoia, num delírio de perseguição, numa ideia delirante, pequena, que não vai dizer que eu tenho um adoecimento psi grande, mas esse pequeno, ele se torna muito importante, né? Assim, aquela coisa da laranja podre num cesto inteiro, né? Então, pode ser pequeno, mas se eu não cuido disso, isso pode começar a ter sintomas na minha vida, por exemplo, igual o toque, né? A pessoa que ela não desenvolve um nível de toque altíssimo no primeiro momento, mas ela começa ali com um ritual, aquele ritual dá um pouquinho de alívio, aí ela quer fazer mais ritual porque aquilo trouxe um alívio, daí a pouco ela está total, por isso que é obsessivo compulsivo. Aquilo cresceu de uma tal maneira, né, que uma doença que ela podia ter lá no início associada a uma psicoterapia, porque é fundamental para a pessoa poder reeducar a consciência dela, né, fazer as limpezas e reeducar. Né? Se ela tivesse visto lá no início, peraí, tem uma coisa errada aqui, que eu preciso de ajuda. Ela poderia ter evitado aquilo virar algo enorme. Igual a síndrome do pânico, a mesma coisa. Né? A maioria das pessoas com síndrome do pânico, quando elas vão buscar ajuda, ela já está ali com um tanto de situações traumáticas que ela viveu e de evitação, e que para ressignificar tudo isso, né, aí já não adianta mais uma dosezinha de remédio, já vai ter que entrar com a medicação maior. Fazendo analogia até que eu disse no meu caso, do hipotiroidismo, como eu sabia que tem um histórico de família, de pai, tia, avó, com essa coisa do hipotiroidismo, irmãos, eu busquei antes de ter qualquer sintoma. E aí, a endocrinologista, ela começou comigo um tratamento preventivo quando ela fez o exame, e ela viu que eu tinha tiroidite de Hashimoto, mas eu não tinha deficiência de hormônio. Ela me deu uma subdose de hormônio, que ela disse assim, Solange, isso aqui vai dar uma proteção para quando o hormônio, se tiver um problema, não vai aumentar, porque você vai estar protegida. Resumindo, tenho mais de 20 anos que eu, né, eu vou fazer 60 anos, agora tem mais de 20, por aí, uns 20 anos, que eu tomo 37 miligramas. Eu comecei com 25, tomei uns 15 anos, depois da menopausa, que ela aumentou para 37, assim, às vezes alguém fala assim, nossa, só isso que você toma? Né? Então, a mesma coisa, esses medicamentos que a gente está falando, né? Na dose certa, na hora certa, eles podem prevenir para que você não adoeça mais, igual o dente. Se eu não fizer algo, daí a pouco, quando eu vou ver, não tem mais como tratar de dente. Né? Então, é muito importante ter essa coragem de pedir ajuda, né? E com essa autonomia de, assim, não ir no outro extremo, de se entrar na hipermedicação, né? Dificilmente quem está nos ouvindo aqui é um público desse, né? Então, assim, a gente vai com essa intenção, na hora que for suficiente, eu vou parar, mas sabendo que dependendo da situação, talvez não vá, né? Porque até dentro da depressão, tem estudos que mostram que tem pessoas que têm uma depressão endógena, que ainda a medicina não tem cura para ela, que não se trata só das questões psicológicas da pessoa, né? Ela tem uma baixa
da capacidade de produzir aquele neurotransmissor, como de novo, a questão da tireoide, da diabetes, né? Então, as doenças psi, elas também fazem parte, né? Não dá para a gente separar. Isso aqui é doença do corpo, eu aceito. Essa doença que é do mental, não, porque isso aí é fraqueza. Isso. Não é por aí. Né? E aí o que é um perigo nessas situações, Tati? Além das pessoas ficarem mais doentes, elas começarem a buscar escapes que são perigosos. Por exemplo, o cigarro, sim. Né? Até a compulsão de trabalhar, a compulsão de comer. Isso é socialmente aceito, né? Isso, né? Assim, a bebida, quantas pessoas entram numa compulsão alimentar, em vez de estar tomando um remédio para baixar a ansiedade, ela come, né? Então, porque o nosso corpo, ele tem o terapeuta, ele se abre, o que eu tenho para fazer com isso aqui? Né? Aí vai comer excesso de açúcar, de chocolate, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão tentando recapturar a serotonina. Isso, né? Imagina você conseguir, em vez de tomar ali alguns miligramas de um recaptador de serotonina, você ter que comer caixa de chocolate para ter... né? Pois é, né? A Alexandra está falando aqui, né? E eu vou puxar isso, essa dificuldade de pedir ajuda, né? E que ela tem se sentido sem energia e se cobra muito por ser psicóloga e achar que não pode fracassar. E, né? Como eu estou falando aqui de um lugar de quem vive isso, né? E isso é um exercício constante. Na posição que a gente está de terapeuta, né, de cuidadora e de profissional da saúde, como a gente se cobra de não, né, a vergonha de não poder estar, doente, de não poder estar desarmonizado. Isso é uma coisa que é inerente, né? Nós somos. E né, a gente vai caminhando e olha que nós estamos aqui hoje, né? Nós duas trabalhando com terapias naturais aí, você com constelação, com essa cura totalmente mais pro alternativo ou pro integrativo, e estamos falando de remédio. Fica parecendo até bem doido lá, que é isso, essas duas aí, né? Ao invés de tratar ali, não, e não é isso. Eu acho que é de um lugar de que já usei, já fui mais de uma vez, porque eu vejo o meu limite. E acho que isso é muito humano, né? A gente precisa ver que a gente é limitado. E a gente não precisa ter resposta para tudo. E como eu vejo isso em você, né, Solange? Assim, também nos seus trabalhos, você sempre faz questão de mostrar o tanto que você está se trabalhando, o tanto que o tanto, né, mostrar a sua humanidade, e a gente mostrar a nossa humanidade, acho que mostrar uma fragilidade que nos fortalece, né? Então, é importante, eu acho, assim, fica muito incentivo, né? Que tipo de ajuda que ela vai buscar ou que cada um vai buscar, qualquer a princípio, assim, dê o primeiro passo. E se aquilo fica tudo bem, e se vê que tá pouco, ou, né, que é isso que a gente foi falando aí, repercute no entorno, né, alguns sinais aí, espirra muito para as outras pessoas, assim, vale a pena eu ter que comer uma caixa de chocolate na menstruação ou em qualquer outro momento por conta da minha serotonina, e por que não, né, aquela dosezinha lá, eu vou ter que suprir isso, né, super alimentando para depois eu ficar, né, na neura aí, que a gente, não só na neura, mas me sentindo doente porque eu tô pesada, gorda né, e insatisfeita, com baixa autoestima, né? Então, né, acho que tudo e é um trabalho de autoconhecimento, né? Cada momento que a pessoa vai, que alívio é escutar vocês, que bom, Alexandra, né? Ela tá falando aqui. Mas nesse momento que a gente vai procurando, a gente começa a se conhecer, né? E conhecer o que vale, o que não vale. E principalmente a gente erra muito, né? Graças a Deus. Isso. Então, como é que chama? Alessandra? Alexandra. Oi, Alexandra. Bem-vinda ao time, né? Então, eu vou te contar uma coisa, porque o nosso ego adora encontrar uma forma
de transformar algo em algo positivo, né? E então a gente pode permitir a ele sentir vaidade nesses momentos. Nós terapeutas somos melhores terapeutas se nós somos terapeutas feridos, ou melhor, se a gente assume que nós somos feridos, porque todo ser humano é, né? Eu te entendo perfeitamente. Essa questão de sentir essa vergonha vai estar no mesmo campo que a gente está dizendo aqui para todas as pessoas, né, que tem essa resistência de tomar o remédio, é no mesmo campo de sentir essa vergonha, mas como nós somos terapeutas, assim, quantos momentos na minha vida eu precisei de fazer terapia por estar vivendo um momento pesado que mexia na minha vergonha, na minha vaidade, para poder acolher aquele momento pessoal de sofrimento, né? E depois isso se tornar um instrumento para o meu trabalho. Então, cada momento que a gente tem de sombra, de sofrimento, quando a gente atravessa, buscando todas as ajudas, isso depois se torna uma ferramenta para o nosso trabalho. Por exemplo, isso que eu e a Tati estamos falando aqui. Nós duas temos propriedade para dizer para as pessoas, olha, se a coisa estiver fora do controle, busque um remédio alopático. Sabe por que a gente pode falar isso? Porque eu já tive essa experiência e ela também. A gente não está falando só de conhecer, né? Então, nós terapeutas precisamos ter todas as vivências, não todas, é claro, né? Mas ter muitas vivências de sofrimento, de atravessar dificuldades, porque essa é a nossa maior formação, né? Por isso que quanto mais o tempo vai passando, quanto mais experiência a gente tem, maior é a nossa bagagem, vai aumentando a nossa condição de estar ajudando mais pessoas, tá? Então, te acolho nesse momento de se sentir assim, né? Assim, uma parte é o nosso ego que criou essa ideia de que as pessoas vão esperar isso da gente. Outra parte é algumas pessoas que fazem um espelho em nós, que não suportam ver a própria vulnerabilidade, né? Então não quer ver isso em nós, projeta no papel do terapeuta esse lugar onde não tem vulnerabilidade, e se ela sente, se ela vê que ali tem, aquilo pode ser insuportável para ela, mas tudo isso é de cada um, né? Então, vamos aqui nessa jornada, todos nós tem época que a gente está com baixa de energia, está desanimada, aí eu começar a me perguntar o que eu tenho para crescer com isso, o que está baixando minha energia aqui, por que eu estou desanimada, onde talvez a minha criança está aqui desconectada, que lembrança despertou, o que despertou alguma memória aqui em mim, que está me dando uma sensação de impotência, né? E fazer disso um crescimento, tá? Isso é para os terapeutas, para os médicos de modo geral, para todos nós que temos essa relação de ajuda, né? Porque fica uma coisa de mão dupla, da gente ficar numa certa vaidade, porque o ego, gente, o que ele puder buscar num lugarzinho para ele sentir vaidade, né? Como diz o Flávio Chicovac, o vício dos vícios da vaidade humana, ele vai buscar. Então, cabe a mim estar consciente disso e tomar conta do ego, assim, dizer, olha, aqui eu não te autorizo a sentir vergonha aqui, né? Eu não te autorizo a deixar a vergonha te dominar aqui. Em vez de ser dominado pela vergonha, vão ficar na vaidade de ser uma pessoa que é capaz de sentir vergonha, de pedir ajuda, de ultrapassar, né? Assim, e caminhando, tá? Isso, Então, bem-vinda ao time, né, Tati? isso mesmo. E isso é algo que está tão na nossa cultura, né? Então é uma desconstrução que ela é gradativa, né?
vou trazer essa frase assim que a gente estava conversando, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, igual você falou aí, nós já, né? Não tem ninguém que é normal, né? Assim, e não tem ninguém na saúde que eu estou falando aqui, né? E tô vendo um tanto de colega fisioterapeuta, um tanto de aluno aqui, que delícia. Como é importante a gente se cuidar também, porque a gente vai lidar com a carga do outro, né? Assim, tô vendo colegas aí que estão na linha de frente e adoecendo, porque na hora que vai para UTI, o paciente vai ser entubado com Covid, pede para a pessoa uma promessa de que vai trazê-la de volta, e essas colegas prometem sabendo que estão fazendo uma promessa que elas não vão poder cumprir. Isso está muito pesado. Então, eu tenho falado, olha, internamente você tem que saber que você está falando, né, está fazendo o seu melhor, mas você tem que cancelar esse compromisso. É claro, né, porque todo mundo vai fazer. E nesse momento não cabe um discurso, né, intelectual de explicar como vai ser. Oi, Tati. Tá fazendo o seu Olha, melhor. Essa fala que... Acho que ela travou ou fui eu. Deu uma travada. E de buscar ajuda, né, Solange, também. E eu tenho visto também, às vezes, a necessidade, às vezes, da pessoa, ela não precisa contar para todo mundo que ela está fazendo, né? Às vezes a família ou o entorno vai condenar uma terapia, vai condenar qualquer busca, qualquer terapia que ela for buscar, ou remédio, né? Eu presenciei recentemente uma pessoa que foi ao médico, estava, né, visivelmente deprimida, né? E aí a médica passou um remédio e a filha dela tomou esse remédio dela e falou que ela não tinha motivo para estar deprimida, que ela não ia ser dependente de remédio, que ela não queria ver ela babando, né? Porque ela acha que quem vai tomar remédio vai babar. E que, né? Então, às vezes, as pessoas querendo dar uma de médico que ela não é, né? Querendo entrar num diagnóstico aí, que louco, todo mundo se assume. Agora, todo mundo querendo diagnosticar e tratar, né? Isso é muito grave, né? Isso é muito lamentável, né? É lamentável. E a gente aprofundando um pouco nisso aí para as pessoas saberem, né? Por exemplo, uma pessoa que tem essa atitude com uma mãe, a gente tem que, às vezes, ver o que está por trás dessa atitude tão arrogante dessa filha. Por exemplo, pode ser que ela seja totalmente codependente dessa mãe e ela precisa que a mãe fique mal para ela ter ali um vínculo de estar sempre, nem que seja sofrendo porque a mãe não dá sossego, mas ela está viciada nisso, né? Ela tem um adoecimento e, em vez dela cuidar do adoecimento dela, ela cuida de alguém que está doente, né? Que é o famoso codependência. Então, a gente tem que estar muito atento quando alguém chega para a gente com falas arrogantes nesse sentido, né? Lembrando que sempre o que o outro está falando para mim tem um espelho, que tem algo que é dele, que está refletido em mim, na minha história, no meu momento, que para ele está difícil, né? Às vezes a pessoa tem um pânico dela perder o controle, um pânico dela não saber gerenciar situações na vida dela, e quando ela vê alguém na frente dela tendo a coragem de mostrar a fragilidade, de estar doente, ela não suporta ver aquilo. Né? Então, assim, tem várias situações, por isso que a gente tem que ver, cada caso é um caso, mas eu tenho que estar muito atenta com esse entorno, com pessoas com discursos cheio de achismo, né? Que não são... É lógico que dentro, quando a gente vai para o nível de profissionais, igual nós duas aqui, né? Que temos uma opinião profissional que chega uma hora que precisa de entrar com a medicação alopática. Tem em cima de argumentos, não é só de achismo, né? Mas tem outros profissionais com posicionamentos diferentes
mas a gente vai ter que ter a nossa percepção dentro de uma autonomia para eu escutar isso, assim, e não me colocar na mão do outro, assim, né? Só essa atitude de uma pessoa dessa que você não vai ficar dependente de remédio, né, de uma forma tão autoritária, dentro da constelação, o que, que a gente está vendo aí? Já fez uma inversão, né? Ela não está no lugar de filha, ela está no lugar de mãe, né? Então ela está desrespeitando essa mãe, ela está desrespeitando essa avó, e ela mal sabe que ela está se desrespeitando, porque ela não está vivendo a vida dela, né? Ela está ali precisando de ter essa mãe doente para ela ter um sentido adoecido na vida, né? De que é, Sim. né? Então, temos que cuidar muito disso, né? Sim. Eu queria falar um pouquinho, Tati, para essas fisioterapeutas, né? Médicas também que estão nessas situações. Eu já até pensei uma vez e depois acabou que passou da gente fazer uma live nesse sentido. A gente pode pensar de fazer uma próxima live direcionada para esses profissionais que estão na linha de frente, porque é muita angústia que eles estão vivendo, né? Muitos estão literalmente adoecendo e como eles estão lá na área médica, às vezes eles até buscam um remédio, mas aí fazendo até no outro extremo, né? Tomando doses, isso, né? E não está digerindo toda essa, porque isso aí que essa pessoa vive, o que que acontece, né? Tem até um termo que é forte, mas eu acho que ele é importante, que é a tirania da vítima. Uma pessoa numa situação de vítima, ela pode, assim, querer jogar, fazer uma manipulação e querer colocar no outro um poder, fazer um pedido grande demais, né? E assim, e eu posso do lado de cá não suportar ver a vulnerabilidade do outro, que faz um espelho para minha vulnerabilidade, na minha vaidade não suportar dizer que eu não tenho os recursos e fazer promessas que podem depois, assim, aquilo ficar pesado em mim. Então precisa digerir isso. Eu tenho visto muito mesmo. Pois é. Então a gente pode fazer uma live para esse público ou até um grupo de constelação, né? Um grupo onde a gente pode abrir para as pessoas fazerem perguntas ao vivo, né? Talvez a ferramenta no Zoom fica melhor, né? Eu me disponho a gente fazer isso como uma doação, né? A gente fazer um grupo gratuito para poder dar um espaço para esses profissionais de saúde, né? Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, todos, né, que estão, né, auxiliar de enfermagem, até na área da nutrição, da limpeza, todos eles estão sofrendo muito em situações assim, tá? Então, podemos pensar nisso, né? E quem está aqui com a gente está convidado, pode participar, mas nós vamos deixar o espaço para perguntas e respostas e até algum movimento para quem está na linha de frente do Covid. Isso. Né? Quem está aí que não segue a Solange, sigam, né? E eu também vou divulgar isso quando sair. E a Alexandra está falando aqui para a gente fazer, que o marido dela é pediatra, está muito estressado e recusa também a ajuda, né? É difícil, às vezes as pessoas, né, nem tem tempo mesmo, mas é importante saber lidar, né? E é saber lidar com... o que eu tô vendo, né, que tá batendo forte na nossa cara é a impotência, né? Até onde a gente vai. Chega o momento que a gente é impotente diante da morte, né? Diante do fracasso. Então, isso muito, né, tem sido muito pesado, né? Então, acho que é bem legal. E para os homens, num momento desse, né, nós mulheres temos que olhar com mais misericórdia. Hoje isso está diminuindo, mas até então, culturalmente, os homens foram cobrados deles que eles não podem ter necessidade, não podem sentir impotência, não podem sentir medo, eles têm que dar conta
né, assim, de resolver problemas, eles são programados para resolver problemas. Então, para eles pedir ajuda é muito difícil, E né? para a gente Nós é o mulheres, dobro ainda, né, Solange? oi? Se para a gente é, né, para o homem é muito mais. Isso, pois é, né? Então, é, É isso, né? Então, assim, mas às vezes eles pegam carona. Por isso, exemplo, né, a gente fazendo um grupo desse, eles podem ficar caladinhos lá, só assistindo, mas na hora que eles vêm, aí vem aquela coisa que a gente fala por ressonância, né? Assim, olha, não é só comigo que isso acontece, né? aham, é, Então, vamos fazer, pensando nesse público todo aí, o tanto uhum, que nós precisamos que eles estejam saudáveis, né? sim, Porque, nossa, o que a gente está precisando deles nesse momento, né? exato. Tem uma pessoa que eu já vi que está aí vendo a nossa live, que ela está com a mãe internada, né? A mãe de Covid, ela já tem 13 dias que está internada com a mãe, lá numa quarentena, né? Um estresse enorme, um sofrimento enorme para toda essa situação aí, e Uhum, ainda tem os profissionais envolvidos, então nós precisamos desses profissionais saudáveis para a gente poder contar com eles numa situação dessa, porque a gente, né, não sabe a hora que vai chegar pertinho da gente, das pessoas queridas, né? E assim, em exato. vez de jogar para eles assim, olha, pelo amor de Deus, você promete que não vai me deixar morrer, pelo amor de Deus, você vai, né? Assim, a gente torcer para que eles estejam saudáveis e poder fazer o melhor deles, e se for o caso, até me dar a mão para eu morrer, né? Exato. Ali Aham, sabendo que estender a mão para a pessoa na hora da morte também não é que eu perdi um paciente, né? Eu entreguei ele para uma outra instância, da mesma maneira que o parteiro pega sim, a criança, né? E depois eu vou entregar isso também, né? Mas sem deixar o meu ego olhar dessa maneira, né? Eu tomar uma posse, meu paciente, eu perdi um paciente, né? Se chegou um é, momento que a morte vai chegar, né? É aceitar que, olha, aqui termina a minha função, vou te entregar para o que tem do lado de lá. Eu não preciso nem estar fiel a alguma crença, assim, né? O que tem que ser do lado de lá, agora eu entrego e com gratidão por ter estado até aqui, né? Mas eu posso até o último momento fazer o meu trabalho, não é na hora H pular fora. Seria a mesma coisa de um obstetra que acompanhou toda a gravidez, todo ali o trabalho de parto, na hora que o neném começa a nascer, ela sai de cena aham, e não participa daquele momento ali tão importante, né? sim, Então, os médicos precisam escutar um pouco disso, assim, também nesse sentido, porque eles estão lidando muito com esse momento de morte e como eles são treinados, né, a não olhar para a morte como algo que faz parte, então, né, o sofrimento é muito grande. E situações que eu já vi, assim, às vezes eles terem que fazer escolhas também, igual, por exemplo, imagino lá em Manaus, quantos não estão tendo que fazer a escolha em quem colocar um respirador, né, em quem que eu vou deixar morrer, né? Então, assim, tem que estar com muito cuidado, centramento muita força. para eu não corporificar um poder Aham, e uma impotência, né? isso. E o momento é desafiador para todo mundo, né? Então vamos buscar Isso, naquilo que a gente, onde a gente encontrar esse suporte, né? Porque se não é isso. pela doença, é pelo trabalho, é pela crise financeira, né? É por um apoio. Uhum, Então, nós já estamos praticamente fechando aqui, né? Acho que essa crise aí, ela é uma crise que não é só na doença, né? De todo o entorno. isso. A gente não tem como fechar os Uhum, olhos para isso.
E nós temos vários recursos, né? E eu acho que é importante dar o primeiro passo. E ficar muito atento, né, para o profissional que a gente busca, né? Porque tem aos milhões, assim, então acho que vender essa, né, prometer, e aqui, assim, sempre tem um espaço para o milagre, né, Solange? Porque é claro que as também acontecem, né? É muito, eu tenho essa crença, tenho, né, vejo milagres acontecendo, mas a gente não pode vender milagre, né? O profissional acho que não pode vender um milagre, uma atuação né, que a terapêutica não alcança. Eu acho que é preciso, né, muita lucidez das pessoas. E da gente, ao procurar também, conseguir enxergar isso, né? Isso. Tati, você dá licença, eu quero falar isso um pouquinho diferente, né? Porque essa coisa do milagre, culturalmente, alimenta a gente uma sensação de que um milagre vai acontecer, né? Acontece absurdo e a graça o tempo todo, se eu quiser chamar de milagre e de tragédia. O tempo todo nas nossas vidas vão ter situações inusitadas que, de uma forma totalmente inesperada, eu tenho um ganho positivo, da mesma forma, totalmente inesperada, eu tenho uma perda. Então, fluir nesse movimento da vida que vai acontecer muita coisa boa, mas vão acontecer momentos também, e eu vou pegar esses momentos para virar crescimento, tá? Sim. Só porque eu aprendi isso, assim, a gente tem que tomar um pouco cuidado, assim, como culturalmente nós viemos de uma cultura que nos ensinou muito o milagre e a praga, o castigo de Deus, o milagre, entendeu? Então, são palavras que a gente tem que tomar cuidado, porque senão cutuca, não é? Isso. E tá talvez bom? também para um outro Faz tempo, sentido, né? para você. De voltar nisso, porque assim, é essa coisa que não vai dar tempo de discorrer aqui, de todo mundo se sentir tão especial, né? Então, o tal de se sentir especial, né? Então, achar que a fé vai trazer, que vai ser suficiente. Então, assim, cuidado com isso. Acho que já fica aí até de sugestão para uma próxima, né? A fé, a meditação, né? São importantíssimos, são instrumentos que vão nos ajudar a até liberar mais serotonina. Os estudos mostram isso, né? Eu estar num estado melhor para olhar para o positivo, né? Mas não é por causa disso que algo... isso me dá uma força, né? E uma hora vai coincidir porque eu rezo o tempo todo, vamos dizer assim, eu medito o tempo todo, e aí vai ter uma hora que algo aconteceu. Então, o nosso ego, ele vai ali, a nossa mente, se ela quer defender uma tese, igual quando a gente está fazendo um trabalho de tese, ela, olha, tá vendo? Ó, rezei, isso aqui aconteceu. Mas, às vezes, eu deleto, que teve um outro momento que eu rezei e não aconteceu. Entendeu? Né? Mas aquele momento que eu rezei e não aconteceu, eu também posso ver que eu fui beneficiada, que se não fosse eu ter o hábito de rezar, de meditar, eu poderia não ter uma estrutura de equilíbrio para atravessar aquela questão da forma que eu atravessei. De toda maneira, é muito bacana a gente ter essas práticas, mas não considerar que isso vai fazer um milagre na minha vida, porque senão eu tenho que considerar a hora que também não foi um milagre, e aí o que acontece? Eu vou no fundo do poço, entendeu? Isso. A gente reza, medita para dar força para a gente pegar o telefone e marcar a consulta. Perfeito. E isso aí. encarar o tratamento, né? Isso. E depois, isso. Das relações que se estabelecem, né? No que a gente aprende daquilo. Isso. Então... E aí eu rezo mais, eu medito mais e vou ficando cada vez melhor, com mais força para atravessar tudo. Né? Então, por isso que o nosso trabalho é holístico, né? São práticas integrativas. Né? Então, para nós aqui, olha, tudo isso é importante.
tomar o medicamento, fazer exercício, fazer yoga, fazer acupuntura, fazer terapia, constelação, regressão, Exato. ginástica, meditar, Aham. rezar, tomar remédio, tomar Isso. vitamina, tomar homeopatia, né? O que eu puder buscar, eu falo assim, toda IA que eu puder somar aqui vai me ajudar a fazer essa nossa jornada, que ela não é fácil para ninguém. Ninguém. Se ela estiver sendo fácil para mim, significa que eu tenho que estar mais preparado, porque eu tenho que entregar mais, né? Eu vou ter mais trabalho. Então, é para todo mundo. E a gente não tem a liberdade. Da mesma maneira que eu não tenho a liberdade de não escovar os dentes, de não tomar banho, de não fazer uma alimentação saudável, eu não tenho a liberdade de não cuidar da minha saúde emocional, mental e espiritual, né? Eu tenho que estar com isso tudo cuidado. Até sendo ateu, né? Em Ah, função de ser ateu, eu posso ser uma pessoa que estou muito mais focada com o Deus interior que habita em mim, porque ele vai ser, eu vou ter que me guiar por ele. E de repente eu posso até despertar o Buda que há em mim, né? Então é para todo mundo, de uma forma ou de outra, eu tenho que estar nesse orai e vigiar, né? exatamente. Falou tudo, Solange. Adorei. Estouramos aqui o tempo e estou super feliz. Acho que, né, tem muita mais conversa aí. Espero que tenha despertado um autocuidado maior ainda em todo mundo, né, em nós mesmos. E gratidão pela oportunidade sempre, muito rica de conversar, de te ouvir. Nossa, mãe. Tati, para mim é um prazer, né? Sempre que sentir uma vontade dessa, estou aqui, de coração aberto, de alegria. Quando a gente faz o que gosta, é sempre um prazer, né? Tá Isso. podendo ter uma conversa dessa. Nós vamos sair daqui nutridas, né? Para Amém. o resto de domingo, né? E gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente, nos ajudando a fazer esse momento acontecer. São todos bem-vindos, companheiros de jornada. Eu gosto muito do nome Amigos Evolutivos, né? Porque somos aqui companheiros de jornada, amigos evolutivos, Isso mesmo. coterapeuta um do outro o tempo todo, né? Foi Isso um mesmo. grande prazer. Um prazer, né? Tem um tanto de gente aqui mandando beijo, agradecendo, muito feliz com todo mundo. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.